Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Amém? Nós vamos ler do 28, do versículo 28 até o 34. Amém? Diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto dos montes das oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali em diante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Eu só quero ler o versículo 33 e o 34. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E responderam: o mestre precisa dele. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção aqui em mim. Irmãos, não é algo muito forte a gente ouvir que Jesus, que Deus, que o céu ao mesmo tempo precisa de um jumentinho? Não é estranho, irmãos? O precisar de Deus, ele necessitar de um jumentinho. Enquanto Deus tem poder por todas as coisas, controle de todas as coisas, governo de todas as coisas, ele está dizendo que precisa de um jumentinho. Amém? Eu não quero que você se compare a um animal essa noite, mas eu quero que você entenda que esse instrumento que Jesus precisa para que o reino seja estabelecido, para que uma promessa seja cumprida, Jesus está dizendo para nós essa noite: eu preciso de você. Eu não sei se você entendeu, irmãos. Jesus está dizendo para nós: eu preciso de você. É isso que ele está dizendo para nós, para esse tempo como igreja. Eu fiquei muito feliz essa semana porque eu tenho participado das células da segunda-feira, e na célula de segunda-feira sou eu que ministro, mas da quarta-feira eu participei aqui na casa do Marcos e da Elisângela, e eu fiquei muito feliz de ver as pessoas falando de reino, de compromisso com o reino, de entrega para o reino. E eu entendo, irmãos, que esse é o tempo das pessoas gerar a Deus, mostrar Jesus para a geração anterior a nós, para uma geração caída, e para a geração dos nossos filhos, que estão por vir, a geração que vem depois de nós. Porque essa igreja é a igreja do avivamento. A igreja do avivamento não é a igreja do barulho, não é a igreja que cai no chão, não que você não possa ser cheio do Espírito e ser derramado, cair no chão, ou que você não possa, gritar, não é isso, você pode, mas a igreja do avivamento é a igreja que compreende o que ela está fazendo para a geração do passado e para a geração do futuro. A igreja dessa geração não é a igreja de Jacó,
e nem a igreja de Abraão, mas sim a igreja de Isaac. Por quê, pastor? Porque se você for ver Jesus um dia falando para os fariseus, ele fala, os fariseus estão dizendo assim, olha, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o nosso Deus é o Deus que Abraão creu. Ele falou, se vocês acreditassem e tivessem visto o que Abraão viu. Então o que Abraão viu, Jesus diz, ele viu os meus dias. Mas como é que Abraão viu esses dias? Ele viu através da igreja que precisa entender o que nós estamos entendendo nesse tempo. Deus fala para Abraão assim, Abraão, pega teu filho, e você vai subir no monte, você vai oferecer ele em sacrifício para mim, você vai ofertar ele para mim. Então Abraão, a Bíblia diz que ele levanta bem cedo, pega Isaac, e vai caminhando para o lugar do sacrifício, junto com os seus funcionários, e chega até um certo período, ele pede para os funcionários ficar. A geração do nosso passado, irmãos, é uma geração de fé, sabe? Se você olhar para trás de nós, você vai ver que eles caminharam por muita fé, mas por uma fé às vezes que se perdeu na ignorância, que se perdeu na falta de tolerância, que se perdeu com o ódio, com a fila da bênção. É fé para ter tantas coisas, para conquistar algo, é fé para uma campanha, é fé para um lenço, é fé para ver uma porta aberta, é fé para ver alguém ser liberto, mas não é uma fé que move uma geração, entendeu? É uma fé para levar o filho no altar e falar assim, eu oferto, ele tinha uma fé para isso, mas a igreja dessa geração é que vai mostrar Cristo, o Cristo renovado, o Cristo do entendimento, que é a fé que te leva muito além das bênçãos, que te leva para o reino. É essa igreja, é essa geração, é Isaac. Como, pastor? Quando eles partem para o monte, Isaac começa a interrogar o pai e dizer assim, pedindo para o pai, cadê as ferramentas do culto? Interrogando o pai sobre as ferramentas para o culto. E subindo para o monte, ele fala assim, pai, tem aqui o tutelo, tem a lenha, tem o altar, nós temos a igreja pronta, pai. E pai, aonde está o cordeiro? Está faltando o sacrifício, está faltando algo para o culto. E chega um tempo que Isaac, ele entende que o sacrifício é ele. Então ele entende que ele precisa ser oferta. As ofertas de Abraão foram válidas para um certo tempo. A Bíblia diz que aonde Abraão ia acampando, ele ia gerando um altar e fazendo uma oferta, mas o que vai mover as coisas na nossa vida, irmãos, é quando nós nos colocamos como oferta no altar. Então, essa geração é o que vai apresentar para aqueles que se perderam numa fé desesperadora por uma bênção lá atrás e cansaram da fé. E também vai trazer os Jacós para casa novamente, vai dizer assim, mesmo você sendo um enganador, eu te abençoo. É essa igreja. Eu não sei se você está me entendendo, essa igreja vai ser a igreja que vai abraçar a prostituta e vai dizer assim, eu te abençoo, filha. Essa igreja vai abraçar o viciado e vai dizer assim, eu te abençoo. Mas você é enganador, você é mentiroso, você roubou, você prostituiu, eu te abençoo, porque como igreja nós não estamos aqui para amaldiçoar, nós estamos aqui para abençoar. Então Isaac, quando Jacó interroga ele, quando Jacó vai lá e se engana o pai, se colocando como Esaú, filho da promessa, o pai fala, tem o cheiro de Esaú, as roupas são de Esaú, mas não tem, a voz está diferente, mas mesmo assim eu te abençoo. Foi liberado bênção sobre a vida do pecador.
É isso que a igreja vai fazer nesse tempo, vai absorver o pecador e vai liberar bênção sobre ele, irmãos. Enquanto a igreja do passado estava separando quem era o santo e quem era o pecador, quem era o certo e quem era o errado, essa igreja não, ela vai liberar bênção. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, Isaac essa geração é a geração de Isaac, que alinha o futuro daqueles que estão vindo, com bênçãos e não com maldição, porque Jacó foi Israel no futuro. Quem hoje é bandido, é o pregador amanhã. Quem é a prostituta hoje, é a noiva amanhã. Então, essa é a igreja dessa geração, a igreja de Isaac. Então, quando ele sobe com o pai, ele entende: eu sou a oferta, eu sou o sacrifício, pai. Então, ele vai para o altar, e quando ele vai para o altar, ele se posiciona como sacrifício, ele se posiciona como a oferta para aquele culto. E Abraão vai consumar o sacrifício. E a Bíblia diz que logo na frente estava ali o cordeiro. E o anjo fala: não precisa mais sacrificar. E o verdadeiro cordeiro, desde o início de Gênesis, está lá nos evangelhos, onde Jesus disse que Abraão viu os seus dias. Jesus, ele se mostra como cordeiro, o salvador, o sacrifício verdadeiro naquele tempo. Então a igreja, ela é muito pontual para esse tempo, irmãos. A igreja, ela é o que Jesus está dizendo: eu preciso de você. Então eu quero falar sobre esse texto, dessa igreja de Isaac, essa geração de Isaac. Diga assim comigo: eu sou a geração de Isaac. Aleluia. A geração que mostra Jesus para os meus pais, e a geração que abençoa os meus filhos. Eu sou a geração de Isaac. Eu estou alinhando a geração que ficou da ignorância, da fé errada, da fé da bênção. Estou alinhando ela, dizendo assim: olha, é Jesus, irmão, é Jesus. Estou abençoando meu filho. Estou sendo canal de bênção. Não estou recriminando, não estou colocando, não estou mandando ele embora. Pelo contrário, estou dizendo: filho, o teu lugar é na mesa. Eu te abençoo, filho. A obra de Deus é completa, irmãos, não é parcial. Então, olha só, irmãos, nesse texto, algo que me chama muita atenção é que esse texto fala que o jumentinho, ele nunca tinha sido montado. Ele nunca tinha sido montado. Então, Jesus, ele está indo para Jerusalém, só que há uma profecia para esse tempo. Zacarias tinha profetizado que Jesus entraria em Jerusalém como rei, sendo saudado como rei, montado em um jumento. Então eu quero que você entenda que o jumento, esqueça a palavra jumento, o jumento é a plataforma para a honra. A honra é de quem, irmãos? Jesus divide a glória dele com alguém, irmãos? Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando a Bíblia diz que esse jumento, ele nunca tinha sido montado, esse jumento, ele não era instrumento para outro canal, ele nunca tinha sido. Então o primeiro ponto que eu preciso entender é que casa dividida não subside. Para que eu possa me tornar uma plataforma, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas vejam Jesus, eu preciso primeiro tirar as coisas de cima. Eu preciso tirar as coisas que eu estou mostrando para os outros. A gente vive uma vida, muitas vezes, de demonstração para o próximo. A gente está muitas vezes preocupado com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar quando me vê dessa forma, o que os outros vão pensar quando me vê daquele jeito, o que os outros vão pensar quando me vê de tal maneira.
Então a gente está colocando as coisas em cima da plataforma aonde ela foi construída, ela foi profetizada, para que a glória do Senhor seja estabelecida. Deus te chamou para crescer de glória em glória. O teu crescimento está muito mais envolvido com a presença e a glória de Deus do que com as tuas coisas pessoais. Vocês estão me entendendo? Então, o que a gente precisa entender é, aquele jumento, ele não é instrumento, e nunca foi instrumento, nunca foi plataforma para outras coisas. Só que tem algo, aquele instrumento, ele tem dono, ele tem patrão, ele tem dono, não tem? A Bíblia não diz que os donos foram lá interrogar os discípulos? O que acontece, irmãos, olha só, muitas vezes a gente pode até falar assim, ó, eu estou deixando de ser plataforma, e agora eu quero ser instrumento, eu quero que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, eu quero que as pessoas vejam Deus através da minha vida, eu quero que as promessas que a Bíblia diz, que as promessas que a palavra prometeu ao meu respeito, como igreja na terra, isso aconteça na minha vida. Mas muitas vezes ainda a gente está escravo das coisas, está amarrado em situações, estamos presos e vinculados em alianças. Mas assim, o que Deus me diz é, se você nessa noite tirar todo o sentimento de vaidade, de orgulho, de ego, arrancar tudo isso de cima da plataforma, tudo aquilo que mostra outras coisas, que não mostra Deus, mas que se você arrancar, você fala, pastor, mas tem algumas coisas ainda que eu estou preso, como é que eu vou me livrar? Pastor, tem coisas ainda que eu estou amarrado em tal situações, estou envolvido com tal coisas, como é que eu vou deixar? Eu não sei como sair. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Se você tomar a decisão de ser a plataforma para que as promessas de Deus se cumpram, Deus está mandando anjos ao teu respeito, e Ele vai te desamarrar das coisas que te prendem. Ele vai desamarrar das coisas que te prendem. A grande libertação ao teu respeito, quem vai gerar é Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem vai gerar a libertação ao teu respeito é Deus. Quem vai te livrar, quem vai te libertar, quem vai desamarrar as coisas, quem vai trazer as coisas para o lugar, é Deus quem vai fazer. Você só precisa ser uma plataforma disponível. Você só precisa ser um altar disponível, para que Ele possa te usar, para que as promessas que foram liberadas sobre a igreja sejam cumpridas ao teu respeito. Mas o grande erro é que a gente coloca as coisas em cima da plataforma, e vai colocando uma coisa em cima, outra em cima, outra em cima, outra em cima, para que as pessoas vejam, olha só, ali está uma pessoa de sucesso, ali está uma pessoa que tem isso, ali está uma pessoa que é aquilo. Às vezes a gente está mais preocupado em carregar um título, do que realmente ser uma plataforma para que Deus estabeleça reino. A gente está mais preocupado em ter alguma coisa para que os outros vejam o que a gente tenha, que a gente possui, do que realmente ser uma plataforma. Então a gente vai ocupando a plataforma com coisas, e aí não tem espaço para que Deus use essa plataforma. Então Ele vai procurar plataformas disponíveis, irmãos. Ele está à procura do verdadeiro adorador. Eu disse hoje para os meninos aqui, estava falando para eles, até não quero que eles me levem a mal, porque talvez eu fui até um balde de água gelada, não, vamos melhorar o som, vamos comprar isso, vamos comprar um ponto, vamos... Eu falei assim para eles assim, cara, eu disse que hoje para eles, Jesus quer a essência nossa. Não que isso também esteja errado, irmãos. A gente tem que fazer o melhor para Deus, sim, mas que não esteja vinculada a isso a nossa adoração. Você sabe que a essência, irmãos, é o cheiro.
Deus, Ele quer chegar no lugar, Ele só quer sentir o cheiro. Aqui tem adorador. Não é tantas coisas, não é o quanto cantamos, irmãos, não é quantas músicas cantamos, não é o quanto equipamento construímos, que vai fazer a diferença. É quando Ele chega e Ele faz assim, ó, ai, que cheiro de adorador. Vocês estão me entendendo, irmão? É isso. Esse é o negócio. Esse é o negócio. É o quanto eu estou pronto. É o quanto Ele olha para a plataforma e fala assim, ali é só para mim. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmão. Se tiver que dividir a glória dele, não vai ser você a plataforma que Ele vai usar. Se Ele dividir a glória dele, tem que dividir a glória dele com você. Não vai ter que ser, não vai ser você, irmão. Por isso que eu quero que você entenda que essa geração é de Isaac. A geração que é a oferta no altar, que está queimando, irmão. A geração que está morrendo. A geração que poupa o seu dinheiro para investir no reino, que poupa com você mesmo. Que diz assim, vamos economizar, porque nós temos que investir no reino do céu. Essa geração é a geração que economiza com si mesmo para investir no próximo que está ao lado. É a geração que está dizendo assim, não, pai, pode deixar que eu vou para o altar, pode deixar que eu sou oferta. Não tem cordeiro essa noite, essa não é mais tempo, irmãos, não é mais tempo do lencinho, não é mais tempo da vassoura, não é mais tempo dos métodos, das formas, dos alimentos, não é mais tempo disso, irmãos, é tempo de dizer assim, eu sou oferta, eu estou subindo no altar, Senhor, eu sou a plataforma, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E aí através disso as pessoas vão começar a ver Jesus como Abraão viu Jesus. Abraão viu os meus dias, viu porque um menino subiu no altar e disse, ei, eu sou a oferta. Vocês estão entendendo, irmãos? As promessas se cumprem, irmãos, porque tem plataformas disponíveis. Jesus precisa cumprir o chamado com a igreja dele, o tempo com a igreja dele, e precisa de plataformas disponíveis, irmão. Não é mais tempo da gente dividir a plataforma com os títulos, com os rótulos, com a vaidade, com o orgulho. É tempo da gente ser o instrumento. Ele está dizendo assim, ei, eu preciso de você. Irmãos, olha só, eu falei assim, por muito tempo eu pensava assim, Deus não precisa de ninguém. Não, irmãos, Ele precisa da igreja, porque a igreja são formados os pastores, e os pastores que arrebanham as ovelhas, e é uma aliança entre o céu, pastor, ovelha, ovelha, pastor, o céu, céu, pastor, ovelha. E ele sempre está precisando de uma célula viva. Você já imaginou, você já parou para pensar que quando Deus precisa falar com você, Ele sempre está usando um instrumento que está ao teu lado para ser voz de Deus para você? Deus está falando com você aqui essa noite. Ele está usando aqui uma igreja para falar com você. Deus fala comigo e todas as vezes que Ele fala comigo, Ele usa alguém para falar comigo. Muitas vezes Deus, a minha esposa é boca de Deus na minha vida, irmãos. Ela nem sabe disso, eu nem posso ficar falando, senão ela sobe a glória. Mas ela é instrumento de Deus na minha vida, irmãos. Isso, sabe, os filhos às vezes, uma coisa que, às vezes os meus filhos, uma coisa que eles fazem assim, é Deus me mostrando. Então Deus precisa da igreja, Deus precisa de você para que as promessas se cumpram. E eu vou dizer para você, não se preocupe com as coisas que estão difíceis, não se preocupe com as coisas que estão amarradas, que estão presas, não se preocupem com as percas, não se preocupem com os desertos,
Não se preocupe com todas as coisas. Eu estava ouvindo hoje um café de pastores que aconteceu em Itajaí. E o pastor, ele estava dizendo que quando Deus te leva para o deserto, talvez é o melhor lugar. Não fica pedindo para Deus te afastar do deserto. Entenda o deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque foi no deserto que a coluna de fogo acompanhou eles durante a noite. Foi durante o dia que eu via outra coluna de uma nuvem fazendo sombra. Foi no deserto que Deus falou com o povo. Foi no deserto que Deus se manifestou. E sabe o que acontece, irmão? O mais lindo de tudo isso é que no deserto não faltou água, não faltou roupa, não faltou vestes, não faltou nada, irmão. Não faltou pão, não faltou nada. Foi no deserto que eles não tiveram falta de nada, irmãos. Foram no deserto que eles viveram o maior tempo deles com Deus, aleluia. Foi no deserto. Então às vezes Deus está nos levando para o deserto, sabe assim, para só poder te ter, cara, para poder te ter só para Ele. Porque às vezes quando você está na vida boa, no bacana, você se afasta do amado, você se deixa se levar pelas coisas. Então Deus te leva para o deserto para falar assim: não, filho, você precisa de novo ver fogo, você ver a sombra do amado, você sentir a presença, você ouvir a voz. É preciso. E é aí que Deus faz as coisas, irmão. Então se você está preocupado com as coisas que não estão dando certo, que estão amarradas, que estão presas, que não soltam, que não se desenvolve, Deus está dizendo para você: não se preocupa, que eu estou enviando um anjo hoje, eu estou desamarrando. Porque no tempo certo, irmãos, olha só, no tempo certo, o altar, a plataforma tem que estar livre, para Ele levar aonde Ele quiser. Então não vai ter nada que te prenda, não vai ter nada que te deixe preso a nada, irmãos. Tudo vai ser livre na tua vida, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na terra. Só que olha só, quando eles começam a desamarrar a plataforma para que Jesus usasse, os donos perguntam: por que é que você está desamarrando? Qual foi a resposta dos discípulos? O mestre precisa dele. Teve argumento, irmãos, dos donos? Alguém proibiu? Alguém falou: não, você não vai levar? Você sabe que a palavra mestre quer dizer professor, mentor, treinador. E eles se referiram naquele episódio, naquele momento, dizendo assim: olha, o mentor, o treinador, o professor, o que sabe, o que ensina todas as coisas, o que ensina, o que tem um ensinamento, está precisando. Ele precisa da plataforma. Tem coisas na nossa vida ainda, irmãos, que a gente está vivendo uma escola. Vocês estão me entendendo? Que a gente está vivendo uma escola. E aí, não adianta a gente falar assim: eu sei de tudo isso, não, irmãos, todos os dias a gente vai aprender algo novo, é ou não é? Ninguém sabe tudo e ninguém sabe muito. Essa é a realidade. Se você falar para a palavra: não, eu conheço, eu leio a Bíblia, eu conheço ela de ponta a ponta, irmãos, você pode ler o quanto você quiser a Bíblia, se você não ter a revelação do Espírito Santo, você não vale nada, irmão. Leia o tanto que você quiser. Eu não quero ter conhecimento, eu só quero o seu jumentinho, para que ele possa subir em cima. Vocês estão entendendo, irmão? Eu não quero ser o master do conhecimento, mas eu só quero o seu instrumento para que ele possa usar. E ele vai usar quem ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Você está entendendo?
porque Ele é o mestre, é Ele quem sabe de todas as coisas, não é eu, não é você, não somos dono da razão, e nem sabemos mais do que o outro. O mestre é Ele, a conta fecha com Ele, Ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, é um tempo da gente se submeter ao céu, da gente se sujeitar. Não é mais relevante rejeitar o diabo, mas sim sujeitar a Deus. Depois você rejeita o diabo, se sujeita a Deus, se sujeita ao mestre. Depois você nega o capeta, irmão. Depois você fala para ele: não te quero, bola, vai tocar a tua vida para lá. Mas primeiro se sujeita a Deus. Não tente travar uma guerra com o inferno sem antes não se sujeitar ao mestre. Tem gente querendo tem gente querendo brigar com o inferno, com o capeta, com o diabo, arrumando briga, fazendo um monte de coisa, porque o inferno, porque o diabo. Não, se sujeita a Deus. Depois você rejeita o inimigo, se sujeita ao amado, Ele é o mestre. Se você saber qual é o desejo dEle, qual é a vontade dEle, amém, só quer te usar. Então os discípulos pegaram aquele jumentinho, levou para ele, chegou lá, a Bíblia diz que Jesus monta em cima do jumentinho. Jerusalém é um lugar de honra, amém? É o lugar que tinha sido profetizado que ele ia ser honrado como rei. Então ele monta no jumentinho e ele vai para Jerusalém. E a Bíblia diz, no versículo 38, que eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Todos adoravam o nome do Senhor. A plataforma e Jesus, o altar e Cristo, a igreja e Jesus. Eu quero dizer para você que você vai desfrutar dos lugares de honra também, que você vai entrar nos lugares de honra, você vai estar no meio dos aplausos, no meio dos elogios, mas você nunca pode perder essa essência de entender que toda honra e toda glória é para Deus. Você vai desfrutar do mesmo ambiente do amado. Deus vai te proporcionar o mesmo ambiente de glória. Por isso que Ele disse, Ele nos prometeu que nós iremos crescer de glória em glória. Você vai desfrutar da glória dEle, mas sempre com esse entendimento, que nós somos esse jumentinho, que aonde Ele está sendo mostrado para toda a terra. E toda a terra, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Como é que as pessoas vão se dobrar, se prostrar e declarar que Ele é o Senhor? Quando a igreja tiver esse entendimento de que ela é esse jumentinho, para que Ele seja mostrado, divulgado, anunciado por toda a terra, e toda a terra glorifiquem o nome do amado. É essa mensagem que eu quero ministrar essa noite, irmãos. E eu quero finalizar aqui dizendo para você: você vai desfrutar
daquilo que Deus vai livrar da tua vida, das libertações, do desamarrar de Deus, das coisas que vão ser desprendidas, das coisas que vão ser libertas na tua vida. Deus vai te liberar de jugo, de possessão, de pessoas que acham que são donos de você, que pode governar a tua vida, pode controlar. Deus está te livrando de maldição familiar, de palavras lançadas contra a tua vida. Deus está desamarrando todos os nós hoje. Deus está te tirando do cativeiro. Deus está te tirando, Deus está desamarrando, está te trazendo para perto dele, está dizendo assim: eu vou te usar, filho, eu vou te usar como plataforma. O primeiro passo é a libertação, o primeiro passo é Deus te tirar do meio do desamarro, das carniças, das coisas erradas. Deus está te livrando, está te trazendo para Ele, e depois Ele vai te usar como plataforma perfeita, para que o nome dEle seja adorado, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia.